Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10 horas. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais. Bom dia aos ouvintes da LAC, bom dia também aos subscritores do canal A Hora da Bolsa e seguidores deste programa no Instagram e também no Facebook. Caros ouvintes e seguidores, este programa conta-lhe o que de mais importante se faz e acontece no mercado de valores mobiliários em Angola. Ou seja, tudo o que acontece no mercado de valores mobiliários, quer seja na Bolsa de Dívida e Valores de Angola e também, obviamente, a nível deste mercado no nosso país. Também aproveitamos para, efetivamente, trazer-lhe o que de mais importante acontece a nível do mundo. Hora da Bolsa. O espaço em que o seu dinheiro rende. Vamos aos destaques para esta edição. A nível internacional, saiba por que razão o segundo homem mais rico do mundo, dono da Louis Vuitton, passou às Big Techs e virou o segundo mais rico do mundo. Vai saber isso acompanhando a presente edição da Hora da Bolsa para perceber como é que a fortuna de Bernard Arnault já ultrapassou a de Bill Gates e de Elon Musk. Também vamos aproveitar para lhe explicar o que está a acontecer a nível das sociedades gestoras de organismos de investimento coletivos. A nível de cota de mercado, ficamos a saber então no final da semana passada, apenas uma sociedade gestora de fundos controla mais de metade dos ativos. E isso também para lhe contarmos nesta edição. Já sabe que essas sociedades são aquelas que permitem aos pequenos investidores terem acesso ao mercado de capitais. Vai saber mais sobre isso acompanhando a presente edição. Também sobre o branqueamento de capitais, dizer que a Comissão de Mercado de Capitais participou no final da semana passada no workshop sobre as medidas de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição maciça. Vai saber também acompanhar a presente edição. E claro, como é habitual, a segunda-feira, Raul Diniz traz a rubrica direto dos mercados e explica-nos quais são as oportunidades de financiamento e investimento existentes na Bodiva. Tudo isso e muito mais para acompanhar na presente edição da Hora da Bolsa. Vamos começar, como é habitual, pelas oportunidades existentes no mercado de valores mobiliários. Raul Diniz é nosso convidado uma vez mais, ele é coordenador do Departamento de Negociação da Bodiva, a Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Raul, bom dia! Quais são as oportunidades de investimento e financiamento existentes na Bodiva e quais são os negócios que foram fechados nas últimas semanas? Bom dia, João Costa. Bom dia, ouvintes do programa Hora da Bolsa. Bom dia, mercado. É com muita satisfação que faço parte de mais uma rubrica Direto dos Mercados, onde contamos já com a participação dos bancos comerciais e das corretoras licenciadas. Estas que apresentam também as oportunidades existentes nos mercados regulamentados geridos pela Bodiva. Joel, para esta segunda-feira, dia 24 de maio, vamos então apresentar as oportunidades existentes no mercado e que estão refletidas no livro de ordens da Bodiva. Vamos também informar aos nossos ouvintes de como poderão rentabilizar os seus recursos. Antes de apresentarmos as oportunidades existentes no mercado, vamos fazer uma resenha do que foi a semana anterior para o período compreendido de 17 de maio a 21 de maio. João Costa, na segunda-feira foram então negociados 1,79 mil milhões de kwanzas, na terça 5,18 mil milhões de kwanzas, na quarta 3,83 mil milhões de kwanzas, na quinta 1,82 mil milhões de kwanzas e na sexta-feira, dia 21, foram negociados 1,62 mil milhões de kwanzas. Tanto os negócios realizados de segunda a sexta-feira da semana anterior correspondeu a um montante total transacionado de 14,24 mil milhões de kwanzas. No que diz respeito à componente e participação dos membros, vemos então o Banco Fomento Angola como líder das negociações da semana de 17 a 21 de maio, representando 55,29% da cota de mercado. Foi então seguido pelo Banco Angolano de Investimentos com uma cota de 19,17%. Na terceira posição surge então o Standard Bank Angola com uma cota de 10,34%, equivalente a 2,14 mil
milhões de kwanzas. Foram também realizados negócios por outras participantes do mercado, neste caso refiro-me aos membros Bodiva, nomeadamente o BNI, BCGA, Banco Milênio Atlântico, Mads Global, BIC, BPC, BIR, BCI, VTB e a Luei Massumanza Brokers. Portanto, Joel, na semana de 17 a 21 de maio, contamos com a participação de 13 membros dos 27 membros Bodiva. Também, nota importante sobre as maturidades negociadas, vemos que 54,57% dizem respeito aos negócios realizados com as maturidades até o ano de 2023 e vemos também a predominância das obrigações do Tesouro indexadas, onde corresponde então também a particularidade da indexação cambial, neste caso da proteção da depreciação do kwanza face ao dólar. Quero com isto dizer que também as obrigações do Tesouro indexadas, pela sua particularidade de mitigarem os efeitos da depreciação cambial, temos verificado que os investidores na semana de 17 a 21 de maio buscaram a aquisição de obrigações do Tesouro indexadas para proteção do seu capital. Também as obrigações do Tesouro não reajustáveis tiveram uma procura na ordem dos 44,70% de todo o montante negociado na semana em apreço. Lembrando que as obrigações do Tesouro não reajustáveis, apesar de não disporem de qualquer fator de indexação cambial, têm taxas de rentabilidade bastante competitivas. Na semana anterior foram então consideradas as rentabilidades médias na ordem de 21% para as obrigações do Tesouro não reajustáveis. Joel, tendo então dado aqui notas relevantes sobre os montantes negociados, sobre os principais participantes do mercado, sobre as maturidades negociadas e sobre as tipologias negociadas na semana de 17 a 21 de maio, é a altura então de apresentarmos as oportunidades existentes para esta sessão de abertura da semana, que terá o período de 24 de maio a 28 de maio. É importante perceberem, os investidores e os nossos estimados ouvintes, que estas oportunidades que irei apresentar são as oportunidades agora na abertura da sessão de negociação do dia 24 de maio. As ordens disponíveis, quer de compra, quer de venda, poderão sofrer alterações com a dinâmica diária do mercado, que terá impactos nas sessões seguintes. É uma fotografia na sessão de abertura do dia 24 de maio. À medida que forem surgindo ordens de compra e ordens de venda, naturalmente o nosso livro de ordens terá outras oportunidades no mercado. Joel, como de costume, vamos então apresentar o nosso livro de ordens, este que está disponível no nosso site institucional em www.bodiva.ao. Joel, aqui aproveitar e dar uma nota bastante importante. O nosso site institucional irá então sofrer alterações significativas para que seja então uma plataforma mais user-friendly para os investidores e participantes do mercado, onde teremos então surpresas que anunciaremos. Nosso livro de ordens para a sessão de hoje, o primeiro código de negociação é o OK27L22B. Trata-se de uma OTTX. Este é o acrónimo para as obrigações do Tesouro indexadas. Tem uma taxa cupom de 5%. Os cupons são pagos de forma semestral. Para o título em análise, o último cupom foi pago no dia 27 de janeiro de 2021. O próximo cupom será pago no dia 27 de julho de 2021 e assim sucessivamente até a data de vencimento do título, que será no dia 27 de julho de 2022. Este título tem ordens de venda ao preço de 108,50%. As obrigações do Tesouro podem ser negociadas a desconto quando o seu preço é inferior a 100%, ao par quando o seu preço é igual a 100% e ser negociadas a prémio quando o seu preço é superior aos 100%. Neste caso em concreto, as obrigações estão a ser negociadas a 108,5%. Isto corresponde então a um prémio exigido de 8,5%. João, o prémio que é exigido pelos vendedores de 8,5% corresponde às suas expectativas, pelo que, para que o negócio se materialize, deverá existir uma contraparte, neste caso em concreto, uma ordem de compra que vá de encontro à expectativa do vendedor. O vendedor diz que aceita vender os seus títulos, com maturidade em 27 de julho de 2022, com uma taxa de cupom de 5%, a um prémio de 8,5%. Isto é, 8,5% acima do seu valor nominal. O valor nominal das obrigações do Tesouro indexadas poderá variar consoante as oscilações cambiais. Isto é, quanto maior for a depreciação de kwanza face ao dólar,
dólar, maior será a apreciação das obrigações do Tesouro indexadas. Logo, neste caso em concreto e para a sessão de hoje, em função do câmbio atual, o valor nominal unitário das obrigações do Tesouro indexadas corresponde a 808 mil kwanzas. Os detentores exigem um prémio de 8,5% acima desses 808 mil kwanzas. Em que casos e porquê os investidores aceitariam adquirir um instrumento financeiro a prémio? A resposta mais comum que nós muitas vezes partilhamos com o mercado é: sendo que as obrigações do Tesouro indexadas apreciam em função da depreciação cambial, se eu acreditar que até 27 de julho de 2022 a depreciação for superior a 8,5%, portanto, o prémio que eu pago hoje justifica todas as depreciações do Kwanza face ao dólar que forem superiores a 8,5%. Isto porque eu estarei coberto de um instrumento financeiro que irá apreciar para mitigar todos os efeitos da depreciação cambial superiores a 8,5%, para o caso em concreto, na sessão de hoje, para o título com código de negociação OK27L22B. Portanto, João Costa, nunca é demais esmiuçarmos as características e particularidades das obrigações de Tesouro indexadas, sendo que a principal é a mitigação dos efeitos da depreciação cambial. No nosso livro de ordens de hoje, existem outras ordens de compra para obrigações de Tesouro indexadas, assim como ordens de venda. O nosso livro de ordens contempla obrigações do Tesouro indexadas com maturidades compreendidas entre 2021 até 2025, com prémios que variam de 2% para as maturidades mais curtas, e temos registado que as maturidades mais longas têm prémios ainda superiores aos 2,5%, chegando até aos 117%. Portanto, preço de 117% corresponde a um prémio máximo dos negócios que tenham sido realizados sobre as obrigações do Tesouro indexadas. Quanto maior for a crença sobre a depreciação cambial, maior poderão ser os prémios pagos pelos investidores. Para além das obrigações de Tesouro indexadas, temos também obrigações do Tesouro não reajustáveis, que, como o próprio nome indica, não dispõem de qualquer fator de indexação cambial. Usaria o código de negociação OF24D22A como exemplo. É então uma OTNR, é o acrónimo para as obrigações do Tesouro não reajustáveis, tem uma taxa de cupom de 16%, cupons esses que também são pagos de 6 em 6 meses. O último cupom foi pago no dia 24 de dezembro de 2020. O próximo cupom será pago no dia 24 de junho de 2021 e assim sucessivamente até a sua data de vencimento. Para este título, temos na sessão de hoje tanto ordens de compra como ordens de venda. Os investidores pretendem comprar estes títulos com desconto de cerca de 7%. Já os vendedores pretendem vendê-los com desconto de 5%. O que deverá acontecer é então os preços de compra e os preços de venda deverão ser ajustados para que os negócios se materializem. Caso os preços de compra ou de venda não sejam ajustados pelos detentores ou pelos investidores, as ordens ficarão pendentes no mercado até que surja uma contraparte interessada em adquirir ou vender um determinado título ao preço já identificado. Quero com isto dizer que, se um comprador pretende comprar o código de negociação OF24D22A, que dispõe de uma taxa de cupom de 16% e com vencimento no dia 24 de dezembro de 2022, deverá pôr uma ordem de compra igual a uma ordem de venda já existente no mercado. Logo, se a ordem de venda corresponde a 95%, se eu pretender materializar a minha aquisição imediatamente, deverei pôr uma ordem de compra também a 95%. Caso acredite que o preço ainda não é o adequado, deverei pôr uma ordem de compra a um outro preço qualquer. Caso o mesmo seja inferior às ordens já de venda, o negócio ficará pendente. O mesmo acontece para os vendedores que conseguem identificar no livro de ordens que os investidores pretendem comprar ao preço de 92,69%. Logo, se eu pretendo materializar imediatamente a venda, deverei adequar, neste caso, baixar o preço do meu instrumento financeiro, neste caso da OTNR com código de negociação OF24D22A, para um preço que corresponda à expectativa dos investidores. Joel, identificamos então que as obrigações de tesouro não reajustáveis estão a ser negociadas com descontos que vão até aos 25%. As maturidades mais longas, os descontos exigidos são também superiores, isto também em função
da expectativa de depreciação do kwanza face ao dólar, ou porque os investidores acreditam, ok, se eu adquirir um título que tem vencimento somente em 2025, o desconto que eu exijo pelo tempo que vou esperar é superior ao dos títulos que têm vencimentos mais curtos. Isto é o que acontece nas obrigações do Tesouro não reajustáveis. Joel, para a sessão de hoje não identificamos nenhuma obrigação privada emitida pelo Standard Bank Angola, como já referimos nas sessões anteriores. O banco Standard Bank é o único emitente de obrigações privadas. Contamos que outras entidades bancárias ou não também participem no mercado primário com a emissão de obrigações privadas. Na sessão de hoje, apesar de existirem no mercado obrigações privadas, não existem neste momento ordens de compra nem ordens de venda para as obrigações emitidas pelo Standard Bank Angola. Joel, tendo então apresentado as oportunidades no mercado secundário, deveremos também apresentar as oportunidades no mercado primário. O mercado primário é então o primeiro momento onde os emitentes emitem títulos ao mercado. Os emitentes são ou entidades privadas, ou o Ministério das Finanças, no Departamento da Unidade de Gestão de Dívida, que emite títulos do Tesouro. O que temos em negociação para a sessão de hoje são títulos do Tesouro emitidos pelo Ministério das Finanças. Os títulos do Tesouro são emitidos no mercado mediante um leilão. Como o próprio nome indica, os leilões têm taxas de corte definidas pelo Ministério das Finanças, órgão emitente, que poderão sofrer alterações à medida que vão recebendo licitações. Tendo em conta a taxa de corte do último leilão realizado no dia 21 de maio, passarei então a apresentar as taxas que ficaram fixadas no último leilão, que irão também servir de referência para o leilão da sessão de hoje. As taxas dos bilhetes de Tesouro com maturidade em 364 dias ficou fixada em 16,70%. As obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidade de 1 ano e meio, a taxa ficou fixada em 23,75%. As obrigações do Tesouro não reajustáveis para maturidade de 2 anos, a taxa também está fixada em 23,75%. As obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidades em 3 anos, a taxa está fixada em 24,72%. As obrigações do Tesouro não reajustáveis com maturidades em 4 anos, a taxa está fixada em 24,75%. Por fim, a maturidade mais longa para os 5 anos, a taxa está fixada em 25%. As taxas apresentadas para os títulos de dívida pública referem-se às taxas de rendimento definidas pela Unidade de Gestão de Dívida Pública, UGD, no último leilão do mercado primário de títulos do Tesouro. Aqui também salientamos que, tendo em conta as licitações que serão provenientes do leilão desta sessão, as taxas que acabo de apresentar poderão sofrer algumas alterações. Os investidores que a qualquer momento pretendam vender títulos previamente adquiridos poderão também fazê-lo mediante instruções aos bancos comerciais ou corretoras licenciadas. O que temos visto aqui cada vez mais é um mercado de trading, isto é, os investidores adquirem títulos para posteriormente vendê-los e beneficiarem não só dos juros corridos, desde a data de aquisição até a data de venda, mas também do spread entre o preço de compra e o preço de venda. Isto fará então com que os investidores beneficiem não só das taxas de cupão, mas também dos preços de compra e venda dos títulos em carteira. Também, os investidores que pretendam tirar somente proveito da rentabilidade dos títulos poderão adquirir títulos, mantê-los em carteira até a data de vencimento, que, como sabemos, até a referida data deverão receber cupons de forma semestral. Joel, tendo então apresentado as oportunidades no mercado secundário, no mercado primário, continuamos a informar ao mercado que continua a ser o nosso propósito em termos um mercado de ações mais vibrante. Isto irá então ser consumado com as operações de privatização de entidades públicas à luz do ProPriv. Contamos então ter a primeira privatização do Banco Comércio e Indústria ainda em 2021, para além desta entidade pública que será privatizada via leilão em bolsa para investidores pré-qualificados, surgirão então também outras entidades que serão privatizadas via bolsa de valores. Sobre a privatização do BCI, informamos que será feita para investidores pré-qualificados. O caderno de encargo e os requisitos mínimos para os investidores participarem na privatização do Banco Comércio e Indústria serão então anunciados pelo IGAP ProPriv. Joel, contamos também com outras entidades
já privadas que pretendam abrir o seu capital social e atrair investidores. Esta será então uma maneira de se financiarem através do mercado de capitais, o que será então uma alternativa ao comum financiamento bancário. João Costa, para esta sessão de dia 24 de maio eram as principais oportunidades que queríamos apresentar ao mercado, eram também as principais notas que queríamos partilhar com o mercado. Prezado João Costa, caros ouvintes, a Bodiva agradece uma vez mais a confiança de todos no mercado. Bodiva, confiança e transparência ao serviço do mercado. Obrigado João Costa e até para a semana. Obrigado, Raul Diniz, coordenador do Departamento de Negociação da Bodiva, a contar-nos os negócios fechados na Bodiva nas últimas semanas e, obviamente, também quais são as oportunidades de financiamento e investimento existentes hoje na Bodiva, na hora, naturalmente, da abertura do mercado hoje. Já sabe, o mercado abre às 9 e você pode investir. Ouvindo a Hora da Bolsa logo pelas 9 e o Direito dos Mercados da segunda, fica já a saber o que é que há na segunda-feira. Obviamente que o que está no livro de ordens pode mudar, mas para saber mais sobre isso é só contactar o livro de ordens da Bodiva, que está no site www.bodiva.co.ol. Momento das notícias. Momento das notícias. Na Hora da Bolsa. Na Hora da Bolsa. Vamos agora às notícias que marcam a atualidade. Tal como foi então anunciado, vamos começar no quadrante internacional. Dizer que o dono da Louis Vuitton passou as Big Techs e já é o segundo homem mais rico do mundo. Desde o começo do ano, a fortuna do francês Bernard Arnault já ultrapassou a de Bill Gates e de Elon Musk, de acordo com a lista de bilionários da Bloomberg. O topo das pessoas mais ricas do mundo é repleto de celebridades do mundo dos negócios. O mais rico deles, Jeff Bezos, dono da Amazon, Elon Musk, da Tesla, Bill Gates da Microsoft, Mark Zuckerberg do Facebook e Larry Page do Google estão lá. Warren Buffett, dono da gestora Berkshire Hathaway e grande guru do mundo dos investimentos, também é uma estrela deste grupo dos mais ricos do mundo. Há, porém, um estranho entre eles e a sua fortuna está a crescer bem mais rápido que a dos outros. Primeiro, não é americano. Todos os outros que falamos anteriormente são americanos. Este senhor é francês e trata-se do empresário de 72 anos, Bernard Arnault, dono da francesa LVMH, ou seja, Louis Vuitton Moet Hennessy, o maior conglomerado de produtos de luxo do mundo. O principal negócio é a marca de bolsas que chegam a custar $20 mil com a Louis Vuitton. Também pertencem ao grupo de Arnault as marcas de moda Dior e Givenchy, as joalherias Tiffany e Bulgari, as vinícolas de espumantes Moët Chandon e uma lista de mais de 60 outras marcas de altíssimo padrão. Aliás, este ano a empresa da Arnault comprou uma marca de bebidas de champanhe à Jay-Z, uma informação que foi naturalmente muito difundida e também difundimos aqui na Hora da Bolsa. No início desta semana, a Arnault ultrapassou por um pequeno punhado de bilhões o dono da fabricante de veículos elétricos Tesla, Elon Musk, e se tornou o segundo homem mais rico do mundo. De acordo com o ranking diário dos bilionários da Bloomberg, a Arnault tem 159 mil milhões de dólares, Musk 157 mil milhões. No início do ano, o controlador e presidente da Louis Vuitton Moet Hennessy já havia deixado para trás Bill Gates, também hoje no quarto lugar, com 141 mil milhões de dólares na sua riqueza. Estamos a falar, só para terem uma ideia, que a fortuna de qualquer um destes senhores é mais do que o dobro do produto interno bruto de Angola. Pouco mais de 60 mil milhões de dólares. Arnault é o homem mais rico da Europa, não sou menos badalado que os colegas bilionários, como também estou no restante do ranking de outras formas. Francês é o único no top 10 que tem os negócios fora dos Estados Unidos e fora o mega investidor Warren Buffett do mercado financeiro, é também o único que não vem do setor da tecnologia. Uma mistura, porém, de explosão do mercado de luxo pós a pandemia, com freio na euforia das ações de tecnologia, ajudou a fortuna do executivo da Louis Vuitton e da Tiffany a crescer muito rápido do que a dos seus pares. Do começo do ano até a data, as ações da Louis Vuitton Moet Hennessy, cuja sigla é LVMH, já subiram 23% na Bolsa de Paris,
onde estão listadas, acompanhando um impulso no preço das empresas ligadas ao luxo e consumo, conforme as vacinas avançam na Europa e o crescimento da região indica que será forte nos próximos meses. As ações da também francesa L'Oréal, a companhia da 11ª pessoa mais rica do mundo, François Bettencourt-Meyers, é o segundo na lista da Bloomberg fora dos Estados Unidos. Avançaram 15% em 2021. A da espanhola Inditex, dona da Zara e património do 12º mais rico do mundo, Armancio Ortega, ganharam também 23%. Já as da Tesla, principal ativo de património de Musk, caíram 17% desde o começo do ano na Nasdaq, em Nova York. A queda é, ao mesmo tempo, uma correção da alta fenomenal de 740% do ano passado e em reflexo das fortes perdas da cotação do Bitcoin, moeda virtual na qual a montadora havia acabado de aplicar mais de $1,5 milhões de dólares em fevereiro. A Nasdaq, bolsa com forte participação de companhias de tecnologia e onde estão Amazon, Facebook, Microsoft e Alphabet, dona do Google, além da Tesla, sobe 5% desde o começo de 2021. Vamos às notícias do quadrante nacional, depois de saber porque que Bernard Arnault ultrapassou todos os da tecnologia, Elon Musk e Bill Gates, e já é o segundo homem mais rico do mundo. Vamos agora falar das notícias a nível nacional. Vamos contar que uma sociedade gestora de fundos controla mais de metade dos ativos em Angola. Das 8 sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo no país, 7 disputam apenas 49% dos ativos sob gestão, enquanto a líder em ativos sob gestão, a Emera Capitals, controla 51% do total. Revelou Sidney Magalhães, administrador executivo da empresa, em entrevista ao jornal Mercado. De acordo com o responsável, entre as sociedades gestoras de investimentos coletivos, ou seja, no final de 2020, a cota da Emera era de 51% em termos de ativos sob gestão, ou seja, 241 mil milhões de kwanzas. Os organismos de investimento coletivo permitem a investidores com poucos recursos financeiros terem acesso aos instrumentos do mercado de capitais, ou seja, permitem a pequenos investidores comprar ações, obrigações ou outros ativos na Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Existem em Angola 18 organismos de investimento coletivo registados na Comissão do Mercado de Capitais e ainda de acordo com o regulador estão registadas e autorizadas a operar no mercado 8 sociedades de organismos de investimento coletivo. São elas a Baigest, a BFA Gestão de Ativos, o BNI Asset Management, a Eaglestone Capital, o Económico Fundo de Investimento, a Fin Management, Sociedade Gestora de Investimentos Coletivos, a Odell Global Investors e a Sociedade Gestora Emera Capitals Partners, esta que controla 51% do mercado. Estas sociedades gestoras são os mecanismos que permitem pequenos investidores terem acesso aos produtos da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, ou seja, podem, com valores muito reduzidos, ter acesso a ações, obrigações e outros valores mobiliários a serem transacionados na Bolsa de Dívida e Valores de Angola. E com esta notícia chegamos ao fim de mais uma edição da Hora da Bolsa, o programa que lhe conta o que de mais importante se faz e acontece nos mercados de valores mobiliários em Angola e no mundo. A todos, continuação de ótima segunda-feira. Nós voltamos na quinta-feira às 9h30 aqui na LAC e nos nossos canais no Facebook, Instagram e YouTube. Um forte abraço. João Costa e António Santos despedem-se. Esperamos regressar na próxima quinta-feira. Até lá. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais.